Disciplina Biossegurança. Aula 2. Vamos falar um pouquinho sobre a ginástica laboral. O que é a ginástica laboral e no que ela consiste. A ginástica laboral ela vai ser uma atividade física diária realizada durante a jornada de trabalho. Ela vai ser focada diretamente nos exercícios de compensação. Então ela vai apresentar como exercícios físicos, de alongamento, relaxamento muscular, flexibilidade articular e compensação das estruturas do corpo. A ginástica laboral ela é trabalhada em todos os ambientes de trabalho, seja da pequena indústria à grande indústria, dos ambientes onde o trabalhador trabalha sentado, trabalha com linha de produção. Então, nós temos a ginástica laboral apresentada, a sua primeira notícia que a gente tem da ginástica laboral, ela foi em meados de 1925, na Polônia, onde ela também foi chamada como ginástica de pausa. Foi destinada aos operários da indústria, né, que tinham como incumbência fazer o tempo de pausa no seu horário de trabalho, gerando assim exercícios de alongamento, de flexibilidade, de melhora da sua constituição física, para poder focar isso diretamente na sua produtividade. No Brasil, a gente já tem essa proposta de ginástica laboral há um tempo um pouco mais curto, ela é mais recente para nós, né? A Escola de Educação de Fio Vale, no ano de 1973 aproximadamente, elaborou projetos junto com a educação física, né, de recreação e de compensação. Qual era o objetivo desses exercícios? Diminuir as tensões musculares, melhorar consequentemente a circulação, reduzir a ansiedade, a fadiga de estresse, né, que o corpo ele acaba oferecendo com a sua metodologia de trabalho, preparando o organismo pela questão da atividade empregada, dando assim uma qualidade melhor na produtividade. Hoje a ginástica laboral, a gente sabe que ela tem uma ênfase direta, né, focada no quesito prevenção, né, ela é totalmente preventiva. Hoje se tem índices aí, se você pegar um ambiente de trabalho com 200, 300 trabalhadores, que se a ginástica laboral aplicada diretamente ao contexto do ambiente de trabalho pode se reduzir em cerca de 60%, 70% o índice de afastamento por doença ocupacional. Como que a gente trabalha essa ginástica? Né? Um primeiro fator é o alongamento. Então, quando a gente entra na questão do alongamento, nós temos a habilidade natural de promover livremente a questão da articulação do corpo em todos os tipos de movimento, porque o alongamento ele vai trabalhar todo o grupamento muscular. Né? A gente tem lá o quesito conjunto muscular, cadeia anterior, cadeia posterior, né? Grupos musculares específicos, né? Que vai se dar por amplitude da articulação, redução das tensões e das pressões do corpo, num quesito ao qual vai se focar diretamente aos riscos ambientais. A maioria dos processos pelos quais o homem modifica os materiais extraídos na natureza para transformá-los em produtos segundo as suas necessidades, com necessidades tecnológicas atuais, capazes de dispensar no ambiente dos locais de trabalho essas substâncias, eles acabam entrando em contato com organismos trabalhadores. Então isso aí pode acabar acarretando algumas moléstias, né, alguns danos à saúde. Esses processos eles vão ser originários de diversas formas, das condições físicas intensas e inadequadas para que o organismo suporte, né, esse trâmite todo, sendo que os ambos tipos de riscos eles são geralmente acumulativos e eles chegam a produzir graves danos a trabalhadores. Então eles podem ter diversos tipos de classificação. A gente coloca as classificações dos riscos ambientais mais ou menos enumerando da seguinte forma: a gente tem os riscos químicos, que eles vão ser diversas substâncias que vão ser compostas por produtos que podem penetrar pelo organismo por via respiratória, na forma de poeira, na forma de fumo, névoas, neblinas, gases, vapores, ou por natureza da atividade de exposição. E ainda podem ter contato, se esse contato ele ser absorvido no organismo através por uma determinada ingestão. E a gente tem também os riscos físicos, que eles se apresentam com um intercâmbio brusco de energia entre o organismo e o ambiente. Então nós temos, em quantidade superior àquela que o organismo é capaz de suportar, pode sim acarretar uma doença que a gente chama de doença profissional. Outros riscos que nós também trabalhamos e conhecemos são as temperaturas extremas, como o frio, o calor, os ruídos, as vibrações, as pressões anormais,
a própria umidade e algumas radiações ionizantes, que elas são mais perigosas por ter alta frequência. Exemplo delas, raio-x, raio gama, raios cósmicos, que acabam por ionizar de forma significativa eletricamente, o que torna carregado uma determinada energia no ar que pode vir a desenvolver uma determinada moléstia, uma determinada doença. Quando a gente fala de ionização, a gente tem que entender que existe uma estrutura química que pode ser modificada, e isso acarretando um problema de doença ocupacional. Como que a gente trabalha com a biossegurança? De que forma nós trabalhamos com a biossegurança? Requer alguns fatores preponderantes, como higienizar o local de trabalho, assim sendo usar as EPIs, esterilizar instrumentos se necessário, trabalhar diretamente com ergonomia, que vai ser um foco preventivo nessa situação, o armazenamento dos produtos químicos é de certa forma totalmente importante para o nosso trabalho, né? Porque a gente tem que avaliar os prazos de validade, temos que avaliar a questão da conservação desses materiais, a forma como o material está sendo acondicionado, o controle com a utilização de joias, evitar usar joias, adereços presos a cabelo, usar aventais abotoados sempre quando necessários, sapatos fechados e a digermação da mão, que é a lavagem das mãos. Como que nós trabalhamos a lavagem das mãos? A lavagem das mãos constitui um método muito efetivo para se evitar a propagação de bactérias ou de micro-organismos. Constitui a maior fonte de infecção cruzada que nós conhecemos. Então, independente do uso de luvas, se são luvas assépticas ou não, deverão ser usados antes e depois da lavagem das mãos. A lavagem das mãos deve ser de forma concisa, coerente e ininterrupta. Como que a gente trabalha os tipos de lavagem das mãos? Nós temos a lavagem básica, que ela é de 15 a 30 segundos com sabão e água normal. A lavagem asséptica, que ela já vem com soluções antissépticas para evitar riscos invasivos, riscos cirúrgicos, que é a lavagem já com produtos como, por exemplo, o PVPI, polivinilpirrolidona, e algumas lavagens um pouco mais técnicas, que aí a gente já usa realmente produtos químicos de alta periculosidade para casos cirúrgicos de grande intensidade, processos invasivos abertos e assim por diante. A técnica da lavagem das mãos, ela requer alguns detalhes que nós temos que se atentar, como retirar anéis, pulseiras, relógios, não encostar o corpo próximo à pia, abrir a torneira sem molhar as mãos e molhando as mãos no sentido dos punhos para os dedos, ou seja, da parte menos contaminada para a parte mais contaminada, aplicar sabão líquido na palma das mãos, para a qual nós possamos espalhar de forma uniforme, e utilizar a parte das fricções, né, a questão friccional de palma a palma em sulcos interdigitais, palmas, dorsos, meio e frente, ao qual a gente vai ter uma lavagem completamente uniforme, evitando assim a proliferação desses micro-organismos. O enxágue, ele é um enxágue sempre da questão punho para o braço, para a mão, sempre da questão da parte menos contaminada para a parte mais contaminada, evitando assim a colonização de micro-organismos. O fechar a torneira é algo que nós devemos fazer ou com o cotovelo, quando é uma torneira rotativa, ou com papel toalha. Né? Pega o papel toalha, usa-se para fechar a torneira, porque você vai estar entrando em contato com a torneira, se você pegar após a lavagem das mãos, contaminará de novo. E a questão dos polegares, quando nós falamos dos dedos, né, da questão das falanges, existem os sulcos interdigitais, as unhas e abaixo dos punhos. Existem alguns erros comuns que a gente trabalha, a gente observa no cumprimento dessas tarefas, quando vemos acompanhantes, pacientes, funcionários utilizarem esse trabalho, sendo que abrem a torneira com luva, ou abrem a torneira, ou fecham a torneira após a lavagem das mãos, sem muitas vezes dar um tempo, uma pausa na questão de uma lavagem à outra. Então nós temos um cuidado muito grande com a recontaminação. É importante a gente citar a questão da contaminação, porque a luva ela é uma fonte de contaminação constante. E se nós utilizarmos a luva logo após a mão estar úmida, não ter lavado de forma correta,
a proliferação de micro-organismos ela vai ser constante. A questão do desprezo também do material, desprezar as luvas após utilizadas em locais adequados, é de extrema importância. Sempre que vamos fazer esse desprezo, utiliza-se recipientes de forma de armazenamento, de acondicionamento de lixo contaminado, correto? Então, o marco histórico da esterilização. A era bacteriológica, ela teve início em 1880, com o trabalho de Louis Pasteur. Pasteur viveu de 1822 a 1895. Em 1880, Pasteur ele demonstrou que os micro-organismos eles podiam ser mortos através do calor. Isso a gente sabe que uma temperatura de 100 graus Celsius elimina todo e qualquer risco de bactéria. A temperatura um pouco mais elevada, não vai ter comprometimento nenhum. Isso aí a gente tem através de autoclaves, através da ebulição da água. Então a gente usa hoje muito a questão, terminologicamente, quando a gente fala de asepsia, a gente usa muito a questão de pegar os materiais, colocar eles na água fervente, o que vai levar à eliminação total e completa de micro-organismos. Então, assim, uma questão que é fundamental a gente saber quando a gente fala de asepsia, o que é a asepsia? Ela é o conjunto de meios usados para impedir a penetração de germes em locais que não os contêm. Existe uma questão muito diferente entre asepsia e antisepsia. A asepsia seria uma eliminação total dos micro-organismos. A antisepsia seria um conjunto de meios químicos empregados para impedir a multiplicação microbiana. Então, antissépticos, a gente trabalha com preparação química que aplica em tecidos vivos, age inibindo a multiplicação microbiana e, consequentemente, destruindo-os. Desinfecção. O que a gente trata quando a gente fala da desinfecção? Procedimento usado em material ou ambiente que provoca a destruição do micro-organismo. Isso a gente pode dizer que é uma desinfecção. Esse micro-organismo patogênico é a inativação de vírus, mas não necessariamente dos esporos. Então a gente tem que ter um conceito e um cuidado muito grande quando a gente fala da utilização de meios físicos ou de agentes químicos para a questão da eliminação total da desinfecção. Já a esterilização ela vai ser um processo um pouco diferente. Ela vai ser usada em materiais ou ambientes que provocam destruição de todos os micro-organismos patogênicos ou não, inclusive os esporos, e vírus por meios físicos ou preparação química. Então a gente tem algumas questões aí que a gente tem que tomar um cuidado, porque vão se diferenciar de uma forma muito corriqueira. A limpeza. A limpeza ela vai ser a diminuição total em qualquer artigo que se tenha de trabalho para diminuir a questão bacteriológica, que também não difere muito da germação. A germação a gente usa muito na questão corporal, então a gente fala de germação das mãos. Seria o escovar os dedos, a limpeza constante da mão, já citamos na questão do álcool gel, pode ser utilizado algum tipo de bactericida. O álcool gel é um bactericida, por sua vez, que vai atuar diretamente nesses agentes físicos, nessas formas bacterianas, diminuindo a questão da esporicidade. O que seria a esporicidade? Processo físico-químico que elimina a bactéria não só na forma vegetativa, como também na forma esporulada. Já quando a gente fala de fungicida, são substâncias ou preparação química que matam os fungos patogênicos ou não. E aí partimos para a questão esterilizante, que são os agentes físicos ou preparação química que produz a esterilização. Os desinfetantes, como que a gente trabalha os desinfetantes? Os desinfetantes são preparação química que vai destruir diretamente o organismo patogênico. Ele vai inativar o vírus, mas não necessariamente ele vai matar esses esporos. Eles podem ser usados em superfícies ou objetos inanimados. Já quando a gente fala da questão de contaminação, a contaminação ela trabalha com um estado sujo ou infectado para diminuição total desse quesito. A esterilização, procedimento utilizado para destruir todas as formas de vida microbiana. Há diversos métodos para trabalharmos a esterilização. Quais são os mais conceituados e os mais conhecidos por nós do meio da saúde? A estufa. A estufa ela vai ser uma utilização pelo calor seco, chamado de forno de Pasteur, que vai fazer uma total destruição desse micro-organismo. As autoclaves. Então a autoclave ela é a esterilização pelo vapor saturado sob pressão, que é a questão que hoje é mais utilizada para todos nós. Então a gente vai partir ali para que tipo de doenças infecto-contagiosas, que podem ser trabalhadas através das hepatites. Então a gente tem hepatite A, hepatite B, hepatite C,
Hoje as mais conhecidas, sabemos aí que tem inúmeras hepatites, hoje se sabe que existe a hepatite D e E já, mas não é muito exposto isso aí no meio porque é algo que ainda está em estudo. Então as doenças infectocontagiosas, como as hepatites, próprio HIV, né, o vírus da AIDS, que hoje é muito comum, hoje ninguém mais morre de AIDS. Se a gente for fazer um contexto para fazer, vamos concluir a nossa aula falando de HIV, a questão do HIV hoje ela é uma doença que não se preocupa tanto. Hoje a hepatite ela é uma doença muito mais grave. As doenças pancreáticas, as doenças hepáticas, como a hepatite e a questão da insuficiência hepática, o HIV hoje ela é uma doença que não mata, mas não podemos deixar de citá-la como uma doença sexualmente transmissível e uma doença transmissível num contexto geral, porque ela vai ser diretamente focada no processo bacteriano, viral e transmissível. Então a gente termina nosso conteúdo falando exatamente da questão de comprometimento transmissível, que é algo que a gente tem que tomar um cuidado pela produção, pela nossa atividade de trabalho. Quando se produzimos algum material, temos contato de risco, que podemos nos contaminar, e o contato de riscos, que se nós não soubermos trabalhar o material, nós acabaremos por contaminar o próximo.